Olá, vamos a mais uma aula do nono ano e nessa aula nós falaremos sobre o Teorema de Pitágoras. Nós vamos falar um pouquinho da história do teorema, vamos ver alguns conceitos e vamos trabalhar algumas aplicações do Teorema de Pitágoras, resolvendo alguns exemplos que vão nos ajudar a entender esse teorema. Então vamos à nossa aula? Teorema de Pitágoras, resolução de exercícios e conceitos. Então, o que é um teorema? O teorema ele é uma proposição, e no caso uma proposição matemática, geométrica, que vai poder ser demonstrada através de um processo lógico. E quem foi Pitágoras? Esse filósofo e matemático grego, chamado Pitágoras, ele nasceu por volta de 572 a.C., numa ilha chamada Samos. A ele é atribuída a descoberta do Teorema de Pitágoras, que leva o seu nome. Porém, algum tempo depois, foi descoberto que esse teorema ele já era conhecido pelos babilônios há mais de 1000 anos atrás. Porém, acredita-se que a primeira demonstração desse teorema possa ter sido feita por Pitágoras. Para a gente trabalhar o Teorema de Pitágoras, a gente vai conhecer as características de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Para ser um triângulo retângulo, é necessário que ele tenha um ângulo reto, que está aqui, certo? Identificado esse ângulo reto, nós vamos identificar nomes para os lados desse triângulo. Então, nesse triângulo retângulo, nós vamos ter esse lado oposto, que está na frente do ângulo reto, oposto ao ângulo reto, ele vai ser chamado de hipotenusa. Esse nome vai ser importante para a gente trabalhar o conceito. E os outros dois lados vão ser chamados de catetos. Então, o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa e os lados que formam o ângulo reto vão se chamar catetos. Então, os outros dois lados chamam-se catetos. Então, depois que nós identificamos a hipotenusa, os outros dois lados que sobram serão os catetos. Como é que a gente pode... Uma das demonstrações que a gente tem do Teorema de Pitágoras está baseado no cálculo de área. Então, vejam aqui, nós temos aqui um triângulo em vermelho. Vamos identificar. Ele tem aqui o ângulo reto. Na frente do ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Nós estamos chamando aqui a hipotenusa de H e os catetos de C. Cada lado desse triângulo retângulo tem uma medida. Então, a hipotenusa, ela mede 5, esse lado, 5 centímetros, ou 5 medidas, 5 quadradinhos. Esse cateto mede 3 e esse outro cateto mede 4. Como que foi feita essa demonstração do Teorema de Pitágoras? Baseado na área. Observe que foi construído aqui um quadrado com os lados do mesmo tamanho da hipotenusa. Então, esse quadrado, ele tem aqui uma área de 25. Então, um quadrado 5 por 5, 5 vezes 5, 25. O outro quadrado foi construído no lado que mede 3, 3 vezes 3, 9, a área mede 9. E um outro quadrado com o lado medindo 4, 4 vezes 4, 16. Então, essa área vai medir 16, certo? E o que a gente pode observar em relação a essas três áreas? Se a gente for fazer uma comparação entre elas, a gente pode perceber o seguinte, que essa área 25, que foi conseguida pela hipotenusa, ela é igual à soma das outras áreas. Então, 25 é igual a 16 mais 9. Quem é o 25? O 5 elevado ao quadrado, que está aqui. Quem é o 16? O 4 elevado ao quadrado, que é o cálculo da área. Quem é o 9? O 3 elevado ao quadrado. Esse 5, ele representa, então, quem? A hipotenusa. Então, essa hipotenusa foi elevada ao quadrado, que no caso é o 5. E ela é igual ao 4, que representa o cateto, mais o 3, que também representa o cateto. Então, a relação do Teorema de Pitágoras vai ser sempre essa, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, toda vez que a gente tem um triângulo retângulo e a gente quer calcular um desses três lados, nós podemos usar o Teorema de Pitágoras. E sempre nós vamos usar hipotenusa ao quadrado igual à soma dos dois catetos.
nós vamos chamar de x a medida desconhecida. Esse x vai aparecer em algum desses três lugares. Depois disso, a gente vai resolver e encontrar essa medida. Então, vamos aqui a alguns exemplos resolvidos. Observe o seguinte, olha, aqui a gente tem um triângulo retângulo, na letra A. Nosso objetivo é encontrar o valor de x. Esse triângulo retângulo tem esse lado medindo 6, esse outro lado medindo 8 e esse lado medindo x. Quem são esses lados? Observe o seguinte, identificando o ângulo reto, oposto ao ângulo reto, nós vamos ter quem? A hipotenusa. Então, o x é a hipotenusa. O 6 e o 8 são os catetos. Então, o que nós vamos fazer? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é x, então x elevado ao quadrado. O cateto mede 6 elevado ao quadrado, o outro mede 8 também elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, o que nós vamos ter? X ao quadrado igual 6 ao quadrado, 36, e 8 ao quadrado, 64. 36 somado com 64 é igual a 100. Então, nós sabemos que x elevado ao quadrado é igual a 100. O oposto da potência é a radiciação. Então, nós vamos tirar esse expoente 2, transformando aqui na raiz quadrada de 100. Então, nós vamos ter que x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 100. Então, o valor de x vai ser mais ou menos 10. Por que eu coloquei aqui resposta igual a 10? Embora seja mais ou menos 10 o valor da raiz de 100, esse menos 10 ele não vale como resposta. Por quê? Aqui nós estamos trabalhando com medida e nós não temos medidas negativas. Então, nós vamos utilizar o valor positivo, que no caso aqui é o 10, ok? Aqui nós temos na letra B um outro triângulo retângulo, né? Oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, que é x, e os outros dois lados são os catetos. Isso é importante, essa identificação, antes da gente começar. Então, vamos lá, olha. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, sempre repetindo a relação. Então, a hipotenusa é x elevado ao quadrado igual a 12 elevado ao quadrado mais 9 elevado ao quadrado. X ao quadrado vai ser 12 elevado ao quadrado, 144. 9 elevado ao quadrado, 81. Somando, nós vamos ter 225. Então, x ao quadrado é igual a 225. Então, o que vai nos levar? Que x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 225. Então, x vai ser mais ou menos 15. Da mesma forma, a nossa resposta é 15, porque nós vamos desprezar o valor negativo. Então, aqui nós temos um triângulo, lados 6 e 8, hipotenusa medindo 10. Aqui nós temos um outro triângulo, lado 9 e 12, os dois catetos, e a hipotenusa medindo 15. Se nós fizermos 15 elevado ao quadrado, vai ser a mesma coisa que a soma de 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, que também vai dar 225. A mesma coisa aqui, 10 elevado ao quadrado é 100, 36 mais 64 também é 100. Então, a relação está sendo válida, né? Vamos ver aqui um exemplo C. Vamos lá, então. Olha só, o x agora não é hipotenusa. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. A hipotenusa mede 5. O x é um dos catetos. Então, x e 4. Então, o que nós vamos colocar aqui? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? O 5. Então, 5 elevado ao quadrado. O cateto é x, x elevado ao quadrado, e o outro cateto é 4, 4 elevado ao quadrado. Então, vamos ter 25 igual x ao quadrado mais 16. Resolvendo aqui, eu prefiro passar toda a sentença que está, nós vamos inverter, né, sem mudar sinal. Tudo que está depois da igualdade vem para antes, e aqui, quando a gente faz essa inversão, nós não precisamos mexer com o sinal. Então, x ao quadrado mais 16 é igual a 25. Vamos deixar o x ao quadrado no primeiro membro, e 25, 16 passa subtraindo. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 9. E o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, e x vai ser mais ou menos 3. Resposta 3. Então, aqui, cateto mede 4, a hipotenusa mede 5, e o outro cateto mede 3. 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, quer dizer que a relação é válida. 25 igual a 25. Aqui nós temos também um outro triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o 20 e os catetos são 4x e 3x.
Também da mesma forma, só ficando atento a colocar o parêntese aqui para não errar, né? Nós vamos ter então a hipotenusa mede 20, 20 ao quadrado, cateto mede 4x elevado ao quadrado, o outro cateto 3x elevado ao quadrado. Então nós vamos ter 400, que é o 20 elevado ao quadrado, igual 4 ao quadrado, 16, e x elevado ao quadrado, x ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, 9, e o x elevado ao quadrado. Somando 16 com 9, nós vamos ter 25. Então, 400 vai ser igual a 25x ao quadrado. Esse 25 que está multiplicando vem dividindo. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 400 dividido por 25, que vai ser igual a 16. Então, olha, x ao quadrado é igual a 16. Então, x vai ser o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, o x vai ser mais ou menos 4. Resposta, x igual a 4, ok? Então, aqui a hipotenusa mede 20, um cateto mede 4 vezes 4, 16, o outro cateto 3 vezes 3, 9. Aqui nós temos um probleminha, né? É muito comum aplicações do Teorema de Pitágoras envolvendo problemas. Às vezes, muitas vezes, o desenho vem pronto, outras vezes vem somente o problema, e aí nós fazemos o desenho baseado no que o probleminha está dizendo. Então, aqui está dizendo o seguinte, olha, que Décio viu uma grade escorregador no parque de diversões e ficou curioso para saber o comprimento, né, do escorregador. Nós estamos chamando aqui de x. De acordo com as informações da figura abaixo, o comprimento do escorregador é de aproximadamente quantos metros? Então, nós temos o seguinte, olha, aqui a base, aqui o chão. Então, a distância da base do escorregador, da escada, até o final do escorregador é de 10 metros. Isso é um cateto. Aqui, a altura do escorregador também é um outro cateto. E aqui tem um ângulo reto. E esse ângulo reto oposto a ele é o que nós queremos descobrir, que é o comprimento do escorregador, que a gente está chamando aqui de x. Então, h ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, o que nós vamos ter? X ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado mais 10 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 49 mais 100 e x ao quadrado igual a 149. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 149. 149 é um número que não tem raiz exata, né? 144, a raiz de 144 é 12. Então, 149 é um pouco acima de 12. Então, a gente faz esse cálculo aproximado, né? E x vai ser mais ou menos aqui 12,2. É uma raiz aproximada. E aqui mesmo está dizendo que é o valor aproximado desse escorregador, né? Então, a resposta, ele mede aproximadamente 12 metros. Nós fizemos um arredondamento aqui, tá? Aqui uma outra situação, olha só, isso é um poste de energia elétrica que foi quebrado, ele teve uma quebra nele aqui com uma ventania, né? E aí a gente está querendo descobrir quanto desse poste que quebrou. Então, vamos ler o problema, olha só. Em um recente vendaval, um poste de luz quebrou a 4 metros de distância do solo. Então, aqui está o solo, ele quebrou a 4 metros de distância. Então, essa altura aqui que ficou do poste é de 4 metros. A parte do poste acima da fratura, acima de onde ele quebrou, e sua extremidade superior, encostou no solo, a uma distância de 3 metros da base do mesmo. Então, olha só, ele caiu, encostou no solo, e aí ele ficou a uma distância de 3 metros dessa base do poste. A pergunta é, qual a medida da parte que inclinou no solo? Então, nós queremos saber essa medida que inclinou aqui depois que ele quebrou aqui em cima, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, um ângulo reto, o poste está formando um ângulo reto com o chão, oposto a ele a hipotenusa, que mede x, e os outros dois lados, né, a altura do poste onde ele quebrou 4 metros e a distância de onde ele encostou no solo, 3 metros. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter, ó, quem é a hipotenusa? X, x ao quadrado. Os outros catetos, 4 e 3. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, que é igual a 25. Então, x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, x mais ou menos 5. Também da mesma forma, medida não é negativa, né? Aqui é só o cálculo. Então, a resposta vai ser, a medida é 5 metros desse pedaço do poste que inclinou aqui, ok?
Bem, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que com essas explicações a gente consiga resolver os exercícios que nós precisamos, né? Vamos contar com a minha ajuda, vocês podem ficar à vontade para esclarecer dúvidas, mas não deixem de fazer os exercícios. E se você puder, ajude o seu colega, né? E não perca as nossas próximas aulas. Um forte abraço, fiquem com Deus.